foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Sabe, uma das ideias mais, malucas e ao mesmo tempo óbvias que eu encontrei está bem no centro do nosso material de hoje. A de que as histórias não são só entretenimento. Elas são, na verdade, a nossa ferramenta de sobrevivência mais poderosa. A mais fundamental que a gente já inventou. É uma perspectiva que muda tudo, né? A analogia que as fontes trazem é brilhante. A gente tem o nosso hardware animal, que é o corpo, os instintos, e isso mudou muito pouco em milhares de anos. Certo. Mas por cima desse hardware, a gente roda um software cultural. E esse software evolui a cada geração. E esse software são as histórias. Exatamente. É isso que a gente vai investigar a fundo hoje, então. A nossa missão é, descompactar esse software. A gente pegou uma pilha de artigos, de ensaios e vamos olhar para a evolução da literatura não como, uma aula de história da arte. Não, de jeito nenhum. Mas sim como um manual de instruções para a nossa mente. Para entender como a gente usa histórias para transformar o caos da vida num caminho com propósito, com clareza. E para fazer isso, a gente tem que começar com a pergunta fundamental. Por quê? Isso. Porque os seres humanos são, até onde a gente sabe, a única espécie no planeta que é obcecada por contar histórias. E a resposta que o material nos dá é bem direta e um pouco sombria, né? Sim. É porque nós somos a única espécie que tem plena consciência de que um dia vai morrer. Essa consciência da mortalidade que abre um buraco existencial na gente. Exato. Essa é a realidade mais dura que a gente enfrenta. O universo em si, ele é indiferente, ele é silencioso. Ele não vem com um manual de sentido da vida. Pois é. E essa desconexão, entre a nossa busca por significado e o silêncio do cosmos, é o que filósofos como Albert Camus chamaram de o absurdo. É como ter uma sede profunda num deserto, sem oásis. Uma sede existencial. Isso. E se o universo não deu a água, a gente inventou. E essa invenção é a narrativa, a cura para essa sede. Precisamente. As histórias são a nossa ferramenta psicológica mais antiga. Diante do caos, da certeza do fim, elas criam umas ilhas de ordem e de significado. Elas nos permitem viver além da nossa existência física. Sim, as histórias de Aquiles, de Joana d'Arc, ou até dos nossos avós, elas continuam aqui. A narrativa nos dá uma espécie de imortalidade simbólica, uma forma de deixar uma marca que o tempo não apaga tão fácil. Ok. Se a narrativa é essa máquina que gera significado, vamos abrir o capô e ver como ela funciona. Qual é o combustível? E um dos pontos mais fascinantes das fontes é que elas destilam tudo a 4 impulsos, 4 motores que movem quase todas as histórias. E o primeiro, ironicamente, é o ponto final. A morte. Mas não é só o ponto final. É a ignição. A primeira grande obra literária que sobreviveu, a Epopeia de Gilgamesh, de 4.000 anos atrás, é basicamente sobre isso. Ah, sim. É um rei superpoderoso que, depois de perder o melhor amigo, entra em pânico com a própria mortalidade e sai numa jornada desesperado pela vida eterna. A história toda é uma meditação sobre como lidar com o fim. E isso se aplica totalmente hoje. Uma empresa que só busca o lucro, ela é frágil. Mas uma com uma missão, com um legado. Algo que vai além dos fundadores. Essa tem uma história poderosa. É uma busca por imortalidade corporativa. E pra gente é a mesma coisa. O que nos move não é só pagar as contas. É sentir que a gente está construindo algo que vai durar. Certo. E o segundo motor? O segundo motor é o conflito. Sem ele, não existe história. Verdade. Uma narrativa sobre alguém que quer um copo d'água, vai na cozinha e pega, não interessa a ninguém. Agora, se a torneira secou, a cidade está sitiada e o último poço é guardado por um dragão. Aí sim, aí temos uma história. Exato. O conflito é a energia da trama. As grandes epopeias, a Ilíada, o Mahabharata, são sobre isso em escala
cósmica. Mas na nossa vida é a mesma coisa. Ninguém fica motivado sem desafio. O obstáculo a ser superado é o que torna a jornada, como dizem as fontes, divertida e que vale a pena ser lida. É o que tira a gente da inércia. E o terceiro motor adiciona, digamos, o tempero. Que seria o sexo. E aqui não é só o ato em si, mas tudo em volta. Paixão, desejo, romance, ciúme. Pensa como o romance virou algo central na literatura. Contos de cavalaria, Romeu e Julieta, Orgulho e Preconceito. Mas, peraí, isso não corre o risco de simplificar demais? Muitos clássicos não têm um romance como foco. E a busca por justiça, ou o desejo por poder, não seriam motores tão fortes quanto? Essa é uma ótima pergunta. O que o material sugere é que a paixão, que está na raiz do impulso sexual, é a porta de entrada para as emoções. E as emoções nos motivam de um jeito que a razão pura simplesmente não consegue. Entendi. Uma história pode ser logicamente perfeita, mas se não nos tocar emocionalmente, ela falha. A paixão em todas as suas formas, pelo poder, pela justiça, por alguém, é o que conecta a trama ao nosso hardware animal. É o que faz a gente sentir a história. Faz todo sentido. E isso leva a gente para o quarto e último motor, que para mim foi o mais surpreendente. O riso. Ah, sim. A gente pensa na comédia como algo menor, um entretenimento leve. Mas aqui ela é colocada no mesmo patamar da morte e do conflito. Que louco isso. Exatamente. O riso tem uma função existencial profundíssima. Autores como Rabelais ou Cervantes com o Dom Quixote usaram a comédia como um espelho. Um espelho? Como assim? Ela permite que a gente dê um passo para trás e observe a seriedade absurda com que a gente leva a nossa própria vida. O riso não nega o sofrimento, mas o torna suportável. É a ferramenta definitiva para ganhar perspectiva. É quase uma ferramenta de meditação, para a gente não levar o nosso próprio drama a sério demais. Isso. Então temos esses 4 motores: morte, conflito, sexo e riso. Mas o que eu achei mais fascinante é que, embora o combustível seja o mesmo, o veículo, ou seja, a forma da história, mudou radicalmente. Essa é a transição perfeita. A forma como a gente conta histórias espelha as grandes revoluções científicas. É como se a literatura fosse um mapa da realidade que foi sendo redesenhado toda vez que a nossa definição de verdade mudava. Ok, então vamos navegar por esse mapa. Qual foi a primeira versão dele? A primeira grande versão, lá por 1830, foi o realismo. Pensa nele como um mapa topográfico, sabe? Preciso, objetivo. A inspiração era a ciência empírica, o jornalismo. A missão era descrever o mundo como ele é. Certo, sem idealizar. Vamos imaginar uma história sobre um trabalhador pobre. Um personagem chamado, sei lá, Jean. Ok, o Jean. Na versão realista, a história do Jean focaria no salário baixo dele, nas condições da fábrica, na moradia precária. A câmera estaria do lado de fora, documentando a realidade social. A verdade estaria nos fatos. Um mapa social. Mas um mapa que só mostra a superfície, né? Exato. E foi aí que, por volta de 1880, surgiu o naturalismo. Inspirado em Darwin, ele quis adicionar as camadas geológicas a esse mapa. Camadas geológicas? Sim. A pergunta mudou de como é o mundo do Jean para por que o mundo dele é assim. A narrativa passou a buscar a verdade biológica, as forças que moldavam o destino dele. Então, na versão naturalista, a história do Jean não seria só sobre a fábrica. Não. A história talvez mostrasse que ele tem uma predisposição genética ao alcoolismo ou um temperamento violento que vem de gerações de pobreza. Ele era visto como um produto da biologia e do ambiente. A verdade estava no sangue dele. Nossa, isso é bem mais determinístico, bem sombrio. Muito. Então a gente tem o mapa do mundo exterior e o mapa das forças invisíveis debaixo dele. Mas depois o foco deu uma virada de 180 graus, né? Uma virada completa para dentro. No início do século XX, com o modernismo, o mapa virou um mapa mental. A inspiração aqui foi a psicologia. Freud, William James. A fronteira a ser explorada não era mais o mundo, era a mente humana.
E como seria a história modernista do nosso Jean? A câmera sairia de fora e entraria direto na cabeça dele. A história não seria sobre o que acontece com o Jean, mas sobre como ele percebe o que acontece. A gente veria os pensamentos fragmentados dele, as memórias, o barulho da fábrica, tudo misturado. O fluxo de consciência. Exatamente. O caos do pensamento humano. A verdade deixou de ser sociológica ou biológica para ser psicológica. Lembro de tentar ler o Ulisses do James Joyce. É o ápice disso. Eu me senti perdida, como se estivesse ouvindo o rádio da mente de outra pessoa. O mapa não era mais do mundo, era de uma única consciência. E depois dessa exploração interior, o mapa ficou ainda mais estranho. A partir dos anos 30, a gente entra no pós-modernismo ou no realismo mágico. E a inspiração agora veio de onde? Da física quântica, do princípio da incerteza. Se no nível subatômico a realidade é probabilística, como a gente pode confiar numa única verdade? A certeza se foi de vez. E a história do Jean, como fica nesse mapa cheio de neblina? Na versão pós-moderna, a história dele poderia ter anjos aparecendo na fábrica, ou ele poderia contar 3 versões contraditórias da própria vida e a gente nunca saberia qual é a real. O mapa que abraça o mistério. O que eu acho incrível é que a literatura não muda por capricho. Ela muda porque a nossa própria definição de verdade foi abalada pela ciência. Primeiro a verdade estava lá fora. Depois, dentro da nossa biologia. Depois, na nossa mente. E agora? E agora? A gente nem sabe mais onde procurar. O mapa ficou nebuloso porque nós ficamos nebulosos. Essa é a síntese perfeita. E nos leva à pergunta final. O que tudo isso significa pra gente hoje, na prática? Exato. Passamos por essa jornada, a narrativa como software, os 4 motores, o mapa da verdade que evoluiu da certeza para a incerteza. E agora? Bom, o que fica claro é que o verdadeiro herói dessa longa jornada não é um personagem, mas o próprio ato de contar histórias. O storytelling. A ferramenta em si. É a invenção que nos permite criar ordem a partir do caos. É o que nos permite colaborar em grupos imensos, unir milhões de pessoas em torno de uma história compartilhada. Seja uma nação, uma religião, uma empresa, e no nível pessoal, é o que nos permite ter clareza mental. E essa ideia de história pessoal se conecta direto com motivação, com resiliência, certo? Totalmente. A solidez da narrativa que a gente conta para nós mesmos sobre a nossa vida, nosso propósito, nosso legado, isso determina o nosso nível de motivação. Uma pessoa com uma história pessoal forte tem uma bússola interna, mesmo no caos do mundo pós-moderno. Então a grande lição é aprender a usar essa ferramenta para construir nossa própria clareza, não para criar uma ficção e fugir, mas para organizar os fatos da nossa vida numa narrativa que nos dê força. É exatamente isso. Ao entender essas estruturas, os motores, os mapas, a gente se torna melhor arquiteto das nossas próprias histórias. A gente pode olhar para um conflito não como um desastre, mas como um motor para o próximo capítulo. E olhar para a incerteza não como um mapa falho, mas como um convite para explorar. Perfeito. Em resumo, então, percorremos um longo caminho. Vimos a narrativa como nosso software existencial, uma resposta à consciência da morte. Vimos que ela é alimentada por 4 motores: morte, conflito, sexo e riso. Certo? E vimos como nosso jeito de contar histórias evoluiu com a ciência, mapeando nossa busca pela verdade, que foi do social ao biológico, ao psicológico e, finalmente, ao incerto. E com isso, talvez o pensamento final para quem nos ouve seja uma reflexão prática. Se a nossa história pessoal é o nosso software operacional, talvez valha a pena se perguntar: que tipo de atualização ela precisa agora? Qual capítulo precisa ser reescrito? E se o nosso mapa atual parece incerto, pós-moderno, talvez a próxima grande descoberta não seja sobre encontrar um novo destino fixo, mas sobre se apaixonar pela arte de navegar no próprio mistério.